Fala devs, hoje nós vamos aprender sobre Auto Layout. Eu criei aqui então um projeto e vou estar iniciando aqui o nosso arquivo principal. Vou estar criando aqui então uma view, let head view, que vai ser uma UI view, e vou colocar um background na cor vermelha nessa view. Então agora eu vou adicionar essa view aqui no nosso layout, de subview, head view, e vou estar adicionando o frame dessa nossa view, que seria o tamanho e a posição dele. Seja aqui na origem a gente vai colocar 0, no eixo vertical a gente vai colocar 0, tamanho eu vou colocar 200 e a altura eu vou colocar 200 e vou mandar executar. Ok, ele já adicionou aqui, eu vou dar um espaçamento em cima de 64 para ele descer um pouco. Certo, a gente já conseguiu posicionar a nossa view. Eu vou estar criando aqui então mais uma view, let blue view, UI view, e vou estar adicionando um background também na cor azul, blue. E vou estar adicionando também dentro da nossa view principal, add subview, blue view. E vou estar também adicionando um frame para essa nossa view. Blue plot frame vai receber seja o hack. Aqui a gente vai selecionar 0, 0, 64. Aqui 64. E a largura é 200 e a altura é 200. Mas se a gente colocar aqui, ele vai ficar por cima da nossa view vermelha. Então a gente vai ter que adicionar o posicionamento dele no eixo horizontal. Ele vai ter que começar a partir do 200. Vou colocar aqui e vou mandar executar. Certo, a gente já tem uma view do lado da outra. Então agora se eu quiser colocar esse item na parte de baixo, eu troco o eixo dele aqui. Em vez de ele começar 64, ele vai começar em 264 e vou mandar executar. Certo, agora a view ficou debaixo da outra. Isso aqui é uma forma de fazer alinhamento com frame, mas isso aqui não é Auto Layout. A gente vai estar utilizando agora o Auto Layout, que seria as constraints que o Swift implementou. Então aqui eu vou estar removendo essa parte aqui e vou deixar essa aqui em cima. E vou começar a mostrar como é que a gente vai começar a utilizar os Auto Layout. Então, para iniciar, a gente tem que informar aqui no nosso objeto, na nossa view, que a gente vai trabalhar com Auto Layout, que a gente mesmo vai estar informando as constraints, em vez do Swift estar gerenciando essas constraints para a gente. Como a gente está utilizando tudo via código, não está fazendo via storyboard, a gente precisa informar aqui, que é o Translate Authorization, para a gente, aqui no caso, false. Para ele não utilizar as máscaras que está por trás, para a gente poder adicionar nossas próprias constraints dentro dessa view. Eu vou fazer o mesmo aqui também para a blue view. Vou mandar aqui e aqui a gente vai deixar adicionando mesmo. E na red view agora a gente consegue fazer o alinhamento. A gente consegue fazer o alinhamento no top, nas laterais, embaixo, de largura e de altura. E também a gente consegue fazer centralizado na vertical e na horizontal. Vamos estar iniciando aqui com a constante do top, que é a top eixo. Eu não sei inglês, então bora lá assim mesmo. Ponto constraint. E a gente vai estar utilizando essa daqui. Para a gente falar que a constraint vai pegar alguma constraint como referência, a gente vai passar aqui um constraint que seria um valor de diferença, por exemplo. Aqui ele está esperando um NS layout, a gente vai estar removendo aqui e vai estar passando a constante de referência da nossa view principal, que seria a do top. Então a gente vai acessar view.top eixo e vamos colocar uma diferença de 0.isActive igual a true. Agora a gente vai adicionar a constante para esquerda, headView.LeadArt.constraint equivale to, a gente vai colocar view.LeadArt, passando a diferença de 0.isActive igual a true. Agora a gente vai passar a constante de alinhamento da direita. HeadView.LeadArt
view.training.constraint view.training.action, a diferença de 0.isActive igual a true, e vou passar também a constraint agora da parte de baixo. .bottom action.constraint view.bottom action, a diferença de 0.isActive igual a true, e vou mandar executar no nosso emulador. Agora sim, a nossa view vermelha já está ocupando a tela toda, porque a gente falou que a referência do topo vai pegar o início do topo da nossa view principal. A referência da esquerda vai pegar o início da referência da nossa esquerda. O mesmo para a direita e o mesmo para baixo. E para que serve esse constante aqui? Isso aqui para a gente poder fazer uma diferença. Eu vou colocar aqui 64. Vou mandar executar. Então ele vai fazer o quê? Na constante do top ele vai pegar como referência, como a gente passou o view top, ele vai pegar aqui com uma diferença de 64. Então ele vai começar mais ou menos aqui mesmo. E a gente pode fazer isso também para a esquerda, 64, e para a direita e para a parte de baixo a gente tem que colocar um valor negativo para ele ficar para dentro, senão ele vai ficar daqui para fora. Então aqui na parte da direita a gente vai colocar menos 64, e embaixo também menos 64, e vou mandar executar. Agora a gente já tem o nosso alinhamento, e também a gente consegue agora trabalhar também, além dos eixos vertical e horizontal, a largura e o tamanho. Aqui eu vou estar voltando para 0, para ele ficar grudado nas bordas inicial. Ok, vou voltar a 0. E aqui, em vez de a gente passar na direita e na esquerda, e embaixo, a gente vai estar passando o tamanho. headView.widthAsian.constraint. E aqui a gente vai usar só o equivalent to constraint, que seria só o tamanho. Vou colocar 200.isActive igual a true. E vou fazer o mesmo para a altura. Constraint de 200 de altura, .isActive igual a true. Sempre tem que colocar esse isActive para ele poder habilitar a constraint. Vou mandar executar novamente. Agora sim, a gente já conseguiu repetir o que a gente fez com o frame. Aqui eu vou dar uma diferença de 64 para ele não ficar colado lá em cima. Certinho, funcionou. Então é dessa forma que a gente trabalha com o auto layout. A gente passa constante em cima, constante dos lados, e a gente pode trabalhar com tamanho fixo, altura fixa, e pode trabalhar também com alinhamento na vertical e na horizontal, que seria os eixos. Agora eu vou estar adicionando aqui também a constante agora para BlueView. BlueView.top action.constraint. Ele vai pegar como referência a nossa view, a parte de cima, passando a diferença de 64.isActive igual a true. E vou fazer também blue.view.ladyArt.constraint. Só que aqui, em vez de ele estar pegando como referência a nossa view principal, eu vou pegar a referência da nossa view, da nossa head view, para ele iniciar aqui. Como que a gente vai fazer isso? Head view. Só que agora a gente tem que pegar a constante que fica do lado de cá. Se a gente pegar a constante aqui, ele vai iniciar aqui e vai ficar por cima. Então a gente vai ter que passar trailing action para ele pegar a referência aqui no final da nossa view head, com uma diferença de 0.isActive igual a true. E vou fazer também blueView.width.constraint. Ele vai ter também 200.isActive igual a true. E BlueView.height.constraint. O tamanho também vai ser 200.isActive igual a true. Vou mandar executar. Certo, a gente já conseguiu repetir o que a gente tinha feito com os frames. Eu quero fazer o alinhamento embaixo. Aqui no top, em vez de a gente pegar o topo da nossa view como referência, a gente vai pegar a parte de baixo da nossa view head como referência. Aqui então a gente vai trocar head view.bottom action com uma diferença de 0. E aqui para iniciar a gente vai ter que trocar para nossa view principal, que seria view.ladyArt. Vou mandar executar. Viu como é fácil então trabalhar com auto layout, com as constrantes? Porém, sempre que a gente
adicionar algum elemento e querer fazer o auto layout dele, a gente vai ter que estar fazendo essas configurações. Então eu vou estar ensinando aqui agora uma forma para a gente poder refatorar isso aqui e criar algumas funções que já vai fazer isso aqui para a gente. A gente só vai passar alguns parâmetros e ele vai estar construindo o auto layout para a gente. Então eu vou estar criando aqui uma extensão de UI view, porque o auto layout ele é aplicado em uma view. E vou estar criando aqui então uma função chamada func preencher, que ela vai receber alguns parâmetros. A gente vai estar passando os parâmetros que seria do topo, o parâmetro da esquerda, o parâmetro da direita e o parâmetro do bottom. Aqui eu vou estar removendo o comentário para a gente poder ver quais elementos a gente precisa passar para essa nossa função. O primeiro, o top. Ele é um NS Layout. Eu vou clicar aqui com o Option e clicar sobre ele. Ele vai estar falando aqui, ó, Top Art ele é do tipo NS Layout no eixo Y. Eu vou estar copiando aqui para a gente ficar certo o tipo. Vou estar colando aqui. Ele vai ser do tipo opcional. Aqui eu vou refatorar o nome, vou deixar só Top. Eu vou fazer o mesmo também agora para a esquerda. Vou clicar aqui com o direito, vou mandar copiar. E vou dar um vírgula aqui, passar o segundo parâmetro. Aqui eu vou tirar isso aqui para não confundir lá dentro. Vou falar também que ela é do tipo opcional. O terceiro parâmetro que a gente vai estar passando é a parte do alinhamento da direita. Eu vou clicar aqui sobre o item, vou apertar o Option, clicar sobre ele para a gente poder ver o tipo daquele dado. Vou copiar aqui. Ele é do tipo NS Layout no eixo X. Vou colar aqui dentro. Ele vai ser também opcional. Aqui eu vou estar removendo aqui e vou criar o nosso último parâmetro, que é a parte de baixo. Vou clicar com o botão do mouse, vou copiar o tipo dele aqui e vou estar passando aqui dentro como um parâmetro opcional também. Aqui eu vou estar removendo essa nomenclatura e aqui dentro a gente vai estar fazendo então essas configurações. Agora que eu vi, a fonte estava muito pequena, mas eu já corrigi isso aqui. Então para a gente começar, então a gente tem que informar que a gente vai estar passando os valores manual para ele não adicionar as constraints por trás. E aqui a gente vai fazer o primeiro, que seria para o top. If let top é igual a top, se a gente estiver passando o valor do top, a constraint do top a gente vai estar aplicando. Top eixo.constraint, a gente vai procurar equivalent to, vamos estar passando aqui então a constraint do top. E a diferença a gente vai estar passando 0.isActivity igual a true. Eu vou fazer agora também para a esquerda. If let leading é igual a leading. Se a gente estiver passando a constraint da esquerda, a gente vai estar aplicando aqui também. Leading ash.constraint equivale to, a gente vai estar passando o leading como parâmetro. A diferença de 0.isActivity igual a true. A gente vai estar fazendo o mesmo agora para a direita. If let. A gente passou aqui trailing. Opa. Vou estar copiando aqui. É igual. Se a gente passar a parte da direita também, a gente vai estar adicionando no nosso auto layout. Trailing. Acho.constraint equivale to, a gente vai estar passando ele aqui como parâmetro e a constante vai ser 0.isActivity igual a true também. E o nosso último parâmetro, que seria a parte de baixo, if let bottom é igual a bottom. A gente está fazendo esse if else aqui, como a gente está passando um valor opcional, ele pode ser nulo ou não, então a gente tem que validar se esse valor está sendo passado. Bottom arct.constraint equivale to, a gente vai estar passando o nosso bottom como referência, com diferença de 0.isActivity igual a true. Vou apertar Ctrl B aqui para compilar, ok, nenhum erro. Agora eu vou estar removendo isso aqui tudo, e a gente vai estar utilizando agora as nossas funções. A gente acabou de criar headView, ponto preencher, e aqui a gente vai estar passando alguns autos layout que a gente precisar. Eu vou estar dando um quebra de linha aqui para ficar mais fácil de visualizar. Aqui a gente vai estar passando a constante do top. A gente tem uma constante do top? Temos. Então a gente vai estar passando como referência view.top. A
A gente tem do lado, um alinhamento do lado, temos também. Então, vou estar passando aqui, view.LateAction. Vou fazer o mesmo aqui para nossa direita, view.Trailing Action. E vou fazer também para o bottom, que essa view ela vai pegar esse elemento aqui todo, view.Bottom Action. Eu estou passando aqui como referência as constantes da nossa view principal, para ele poder estar aplicando aqui dentro dessa view. Vou mandar executar. Agora sim, aí, ó, a gente já conseguiu ocupar toda a tela com o nosso auto layout e com esses poucos códigos aqui. A gente atribuiu tudo aqui dentro para essa função, que aqui a gente vai poder, todos os auto-alinhamentos a gente vai estar consumindo daqui de dentro. Mas agora eu preciso também passar agora os parâmetros de desconto, que seria, eu quero que inicia pegando a referência do topo, mas dando um desconto. Então a gente vai estar passando aqui dentro outro parâmetro, que seria um page, que seria uma UI Edge Insights, e ele vai estar iniciando zerado, que ele vai ser também um valor opcional. E aqui dentro a gente vai estar passando esse UI Edge Insights, ele vai estar passando uma referência de top, left, bottom e right, que seriam os valores para a gente poder fazer a diferença. Então aqui eu vou estar passando page.top, aqui a gente vai estar passando page.left, e aqui a parte da direita e parte de baixo a gente tem que passar um valor negativo, page.rigid, só que um valor negativo, e page.bottom, um valor negativo também. E aqui agora a gente já consegue passar o nosso parâmetro de diferença, que seria o nosso page.init, a gente poder passar o valor em cima, vou passar 64, na lateral vou passar 64, embaixo 64, e na direita 64, e vou mandar executar. Funcionou, a gente conseguiu passar a nossa diferença. Vou mandar executar novamente. Então a gente conseguiu atribuir as constrantes, conseguimos atribuir também o nosso page, que seria a diferença aqui, para ele poder iniciar ou não encostado na constante que a gente está passando. Falta agora a gente configurar só, caso a gente queira passar um tamanho fixo. Então a gente vai adicionar mais um parâmetro aqui no nosso preencher, vírgula, size, que seria tamanho, CG size, e ele vai estar iniciando zerado também. Aqui dentro a gente vai estar adicionando as constrantes, caso a gente passar esses valores. Então a gente vai estar fazendo aqui if size.width, que seria a largura, diferente de 0. Se a gente passar 0, ele não vai aplicar. Então a gente vai estar aplicando o width.act.constraint equivale to, e a gente vai estar passando o size.width como valor para nosso tamanho, isActivity igual a true, e eu vou fazer o mesmo para a altura. If size.height for diferente de 0, a gente vai estar aplicando então o auto layout da altura. E aqui a gente vai passando size.height como referência, isActivity igual a true. Passamos isso aqui, a gente agora pode estar passando os tamanhos. Aqui a gente consegue já colocar o último parâmetro, que é o size, que seria o tamanho, .init. Eu vou colocar 200 e a altura eu vou colocar 200. Mas se a gente mandar executar agora, ele vai dar conflito de alinhamento, porque a gente está falando que ele vai pegar a tela toda, e aqui no tamanho a gente está falando que ele vai ter um tamanho fixo. Então, para corrigir isso, a gente vai estar passando aqui para ele, no alinhamento da direita, ele não vai ter nenhuma referência, e embaixo também ele não vai ter nenhuma referência, porque a gente já está passando um tamanho fixo para ele. Então ele vai pegar o auto layout do top, ele vai pegar a constante também da esquerda, e na largura e na altura a gente vai estar passando o size para ele. Vou mandar executar. Agora sim a gente já conseguiu definir o tamanho fixo, e se a gente olhar no nosso console, nenhum erro de constraint. Então aqui agora eu vou estar zerando esses valores, e aqui eu vou estar adicionando agora a constante da nossa BlueView, BlueView.preencher, e a gente vai ter que passar aqui agora os parâmetros novamente. Então aqui a gente vai passar view.topAction,
O left a gente vai estar passando a nossa view head como referência para ele estar iniciando aqui do lado. Head view.training actual, que vai pegar a constraint que está aqui no final. E aqui a parte do training a gente vai estar passando new como referência. E a parte de baixo, new como referência. Aqui a gente vai estar passando um page também, ponto init. O topo vai ser 164. O left 0, embaixo 0 e o right 0. E vamos estar passando também um tamanho para essa view.init. Vou passar os mesmos tamanhos 200 e 200 e vou mandar executar. Eu fico com um item do lado do outro. Aqui no left eu vou mandar zerado. Vou mandar executar novamente. Já funcionou, mas se a gente girar a tela, ainda o Auto Layout ainda não está fazendo a correção. Isso que a gente vai estar utilizando uma Stack View para poder fazendo essa correção sempre que o layout mudar. Mas aqui agora a gente viu que já está se repetindo muito código. A gente vai estar fazendo uma outra coisa aqui agora, uma outra função para otimizar mais ainda. Eu vou estar removendo aqui, vou estar removendo esses aqui também. Vou estar passando aqui view.trainActual e bottom.view.bottomActual. Vou mandar executar. A gente vai estar fazendo agora uma função que a gente não vai precisar mais passar a referência de onde que a gente quer, que ele já vai pegar da ViewPy para ele poder fazer o preenchimento de todo o elemento. Então aqui embaixo eu vou estar criando uma função func preencher superview. A superview seria a ViewPy, a view onde está sendo adicionado o elemento que a gente está fazendo o auto layout. Então aqui a gente vai estar passando um único parâmetro para ela, que seria o page, que seria paging, que seria UI edge, igual a gente passou aqui em cima, e ele vai começar zerado. E aqui a gente vai ter que fazer bem semelhante o que a gente fez anteriormente. Aqui a gente vai ter que falar que a gente vai informar o auto layout para ele não fazer isso automático para a gente. E aqui agora, em vez de a gente estar passando dessa forma, a gente vai estar passando bem similar. If let superview top, a gente vai estar recebendo superview.top eixo. Se existir a constraint do top, a gente vai estar passando ela aqui para dentro. Top.constraint equivale to superview top. Aqui a gente está passando o nosso page.top.isActivity igual a true. Vou apertar Ctrl B, nenhum erro, então vai funcionar. Eu vou adicionar aqui então agora os outros elementos, que seria a parte da esquerda agora, leading, e aqui a gente está acessando leading action. Ok, funcionou. Aqui a gente vai estar alterando, e aqui a gente vai estar passando superview leading. Aqui a constraint aqui de o page, aqui a gente vai estar passando do left. Agora eu vou estar criando aqui para esquerda, para a direita e para a parte de baixo. Então eu adicionei aqui a constraint da direita, superview training é igual a superview.trainArt. Se existir a constraint, então ele vai adicionar aqui dentro da nossa view, e para baixo também a mesma coisa. Se existir a constraint embaixo da nossa superview, ele vai estar adicionando. E aqui eu passei o nosso page para a esquerda com valor negativo e o page para baixo com o valor negativo também. Aqui a gente vai estar removendo esse código e vamos estar colocando ponto preencher superview e vou mandar executar. Pegou já como referência a nossa ViewPy, onde está sendo adicionado isso aqui. E agora, se eu quiser colocar um espaçamento inicial, page.init, e aqui eu já consigo passar as diferenças caso eu queira estar utilizando. Vou mandar executar. Funcionou. Agora a gente vai estar trabalhando com Stack View para a gente poder fazer o alinhamento na vertical ou então na horizontal com o layout já. Quando a gente redefinir o tamanho da view, ele já vai estar aplicando o auto layout, fazendo as correções do layout sem a gente precisar manipular o código. Aqui dentro então eu vou estar removendo esse preenchimento que a gente colocou aqui e vou estar criando let stack view que é igual UI stack view. A gente vai estar passando as nossas UI view como referência, head view, vírgula, blue view.
Aqui o stack view ele vai trabalhar com um array de views. E aqui a gente vai estar falando stack view.preencher superview e vou mandar executar. Aqui então não funcionou porque a gente não adicionou a nossa stack view dentro da nossa view principal. Então vou estar adicionando aqui view.add subview stack view. Aqui a gente pode remover isso daqui e aqui também pode estar removendo. Então aqui eu vou mandar executar novamente. A gente conseguiu agora visualizar, porém a head view ele ocupou a tela toda. A gente tem que passar agora um parâmetro aqui dentro da nossa stack view, que é a distribution, que ele vai ser para ele organizar o tamanho aqui das nossas views. Como aqui a gente está passando duas views, então ele vai dividir no meio, metade para cada view. Aqui a gente vai colocar view equivale. Vou mandar executar novamente. Agora sim a nossa view vermelha está ocupando metade da tela e a view azul a outra metade da tela. Se a gente girar a tela, ele já faz o auto alinhamento para a gente. Então a gente adicionou a nossa stack view na horizontal, que é um item do lado do outro, e como a gente faz agora para adicionar embaixo? Eu vou estar criando aqui então uma nova stack view, let global stack view, que ela vai se chamar UI stack view, e ela vai estar recebendo algumas views como parâmetro para estar adicionando, que vai ser a stack view, a própria stack view, vírgula, e eu vou estar criando aqui então uma nova view, let black view, que é igual UI view. A gente vai estar passando um background na cor preta, .black, e aqui dentro a gente vai estar adicionando essa view black. E aqui a gente, em vez de vai estar adicionando a stack view, a gente vai estar adicionando o global stack view, a nossa view, e passando aqui dentro também para fazer o auto layout nela, porque a stack view já está incorporada dentro dessa global stack view, e vou mandar executar. Aqui ele pegou toda a referência, porque a gente também não passou uma distribuição. Vou passar aqui então um global stack view.distribution, que vai ser igual a fill equivale, para ele dividir exatamente os tamanhos. Vou mandar aqui executar novamente. Agora sim, me pegou metade da tela, mas a gente quer que fique no eixo vertical. Então aqui em global stack view.axels.vertical, para a global stack view ficar na vertical, e vou mandar executar. Agora sim, dividiu na tela, que é a primeira stack view, que ela tem duas views, uma cor vermelha, outra na cor azul, na vertical, e a global stack view, ela engloba essa stack view e engloba uma outra view que está mandando pegar tudo aqui no eixo vertical. Então funcionou. Se a gente girar a tela, ele já corrigiu o auto layout para a gente. Para finalizar, a gente vai fazer o centralizar na vertical e na horizontal. Aqui dentro eu vou estar removendo isso aqui tudo e vou estar adicionando head view.preencher superview e vou mandar executar. A gente tem que adicionar a nossa view aqui também. Adicionar head view. Pronto, head view. Vou mandar executar novamente. Agora sim, com a nossa view adicionada dentro da nossa view principal, já mandei fazer o preenchimento. E dentro dessa head view, agora eu quero adicionar a nossa blue view para ficar centralizada. Então a gente vai precisar fazer head view.add subview, que vai se chamar blue view, e essa blue view preencher, a gente vai estar passando alguns parâmetros. Então aqui na Blue View eu adicionei o preencher, passando a Red View Top como referência, a parte aqui também é a parte da esquerda, a parte da direita eu passei new, embaixo new, e o page eu passei para iniciar com uma diferença de 100 em cima. Vou mandar executar. Aqui ele não vai funcionar porque a gente não passou um tamanho, size é igual init, o tamanho a gente vai passar 200 e a altura 200. Vou mandar executar novamente. A gente conseguiu adicionar, porém a gente não conseguiu adicionar no centro. Então a gente vai estar removendo isso aqui. A gente vai estar adicionando os auto layouts que faz o alinhamento no centro. Eu vou estar criando aqui embaixo então uma nova função que vai fazer isso para a gente. Centraliza superview.
E ele vai receber como parâmetro somente o tamanho, size, que é do tipo CG size, e ele também já vai iniciar zerado. Então aqui a gente vai informar que a gente quer passar os nossos auto layout, para ele não estar utilizando os automáticos. If let super view center x vai receber superview.centerx eixo. Se existir, a gente vai estar passando como referência centerx eixo.constraint, e a gente vai estar passando superview, a gente vai estar passando então superview centerx, e vou estar passando isActivity igual a true, e vou estar fazendo o mesmo agora para o eixo y. If let superview center y é igual a superview.center no eixo y. Se existir, a gente vai estar adicionando também center no eixo y.constraint equivale to super.center no eixo y.isActivity igual a true, e a gente vai estar passando o mesmo que a gente passou aqui no preencher para os tamanhos. Vou estar copiando aqui. E aqui no final a gente vai estar passando também, porque a gente também recebe um size aqui como referência. Então vou passar. Se a largura for diferente de 0, eu vou estar adicionando o auto layout no tamanho, na largura. Se a altura for diferente de 0, eu vou estar adicionando também o auto layout na altura. Vou salvar aqui. E aqui agora a gente já pode fazer então blueview.center centraliza superview, e vou estar passando um size.init no tamanho 200 e na altura 200, e vou mandar executar. Agora sim a gente conseguiu já centralizar de acordo com a DivPy. Se a gente vir aqui e trocar aqui, colocar um parâmetro aqui, .init, passar um top aqui de 200, left 0, bottom 0 e right 0 e mandar executar, a gente vai ver que está alinhado de acordo com a view e não com a view global, que seria a view principal da nossa UI View Controller. Então está funcionando. Então agora é só utilizar as nossas classes, nossas funções para fazer os auto layout, em vez de ter que ficar repetindo esses mesmos códigos aqui para todos os elementos.